noite, quem estiver ouvindo aí. Estamos já prestes a fazer a nossa live sobre Jesus. E vamos dar alguns minutinhos, como de sempre, né? Para que as pessoas possam entrar no Face da casa e a gente possa fazer uma live muito gostosa, tranquila, onde a gente pode participar do amor divino. Quem tiver aí já dá um toque para mim, tá? Quem tiver já logado aí, fala um oi, tudo bem, João? Quem tiver por aí. Se não tiver ninguém, tudo bem. Vamos esperar mais um pouquinho. Já estamos quase nas 8 horas, né? Mas é sempre bom a gente entrar um pouquinho antes, né? Esperar um pouquinho as pessoas, né? E ver como é que está a situação. Hoje é uma segunda-feira de feriado, né? Luísa, oi, boa noite, querida. Paz e luz ao teu coração. Oba. O pessoal já está entrando aí. A Elizabeth. Oba. Tudo bem, Beth? Um beijo. Acenar para você, olha lá. Acenei, tá vendo? Tô aprendendo, hein? Ó, Denise, que legal, boa noite. Joia. Cadê o Joãozinho? Tá aí? Gratidão, querida. Obrigado. Cadê o Joãozinho? O João não tá por aí, não? Ai. Vai ver que ele esqueceu, né? É brincadeira. Vamos dar mais um minutinho e a gente já começa, tá? Deixa o pessoal chegar aí. Enquanto isso, a gente vai falando umas lorotazinhas aqui da terra, né? Pra gente ir se acertando, né? E esperando um pouquinho o nosso tempo, né? Hoje é dia da independência do Brasil, né? Nós vamos falar da nossa independência, ó. Pensou? O som tá bom aí, Beth? Denise, tá bom o som? Me fala aí, porque o João não tá por aí. Então, eu preciso ver se o som tá bom. Me dá um aceno aí se o som tá bom. Por favor. Se tiver, dá um ok aí, tá tudo certo. Aí eu já sei que tá. Jones, tudo bem? É só me falar se o som tá bom. Aí eu vejo direitinho. Isso. Está bom, né, Denise? Então tá. Agora que eu tô sabendo. Tá. Agora sim. Então tá ótimo. Oba, legal. É bom eu saber, né? Porque às vezes o som tá ruim, que uma vez aconteceu, Deus está falando e ninguém está ouvindo. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente vai aperfeiçoando, né? Ai. Bom, podemos começar então? Já é 8h02, 3. É isso aí, tá bom. Legal, Jones, obrigado, querido, obrigado. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente fazer uma abertura, um esquentamento interior e uma abertura psicológica até para a gente começar a melhorar a nossa vida, vendo a live, trabalhando nela, tá certo? Vamos lá. Vamos fechar os olhos um pouquinho, por favor? Deixa eu ver quem está mandando aqui, é o nosso amigo Joãozinho. Ô, João, pensei que você não vinha, hein, amigo? Vamos fechar os olhos um pouquinho. Relaxa onde você estiver sentado, sentada, ou deitada até. Relaxa. Agora, esses minutos que antecedem até o fim da live, cerca de 45 minutos, 50 minutos, mais ou menos, vamos estar juntos, com muito amor, com muito carinho. Vamos fazer uma troca. Eu vou falar e vocês vão me ouvir. Acredito que isso seja uma simbiose, meu Deus. Algo maravilhoso, onde a gente pode trocar. Neste momento eu não estou vendo ninguém,
mas o meu coração está aberto para todos. E todos que me ouvem e que me veem também podem passar o seu amor para mim. Então, essa troca simbiótica, ela é necessária para que a gente possa melhorar a nossa vida, e não só agora. Agora é apenas um exemplo durante a live, mas por toda a nossa vida, quando estivermos junto com os nossos entes queridos, com as pessoas que moram junto com a gente, com a nossa vida de relação. Obrigado, Senhor, por essa santa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mesmo com essa pandemia aí, com todo esse lockdown que agora diminuiu bastante. Estamos firmes, fortes, flexíveis, com fé e amor no coração para enfrentar tudo isso. Aliás, já estamos enfrentando. Paz e luz aos nossos corações. Vamos relaxando, relaxando, tranquilos, 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 para que a gente possa trocar a nossa live de hoje. Gratidão, Senhor, gratidão. Muito bem, meus amigos, é isso aí. Legal, então tá bom. Tá ótimo. Bom, vamos iniciar então a nossa live com o nosso tema que foi proposto, que é Aprendendo com Jesus. Vejam que já se passou 2020 anos, 2020 anos e a gente ainda continua reencarnando. Obrigado, obrigado. 2020 anos, a gente continua reencarnando, reencarnando, reencarnando. Por quê? Porque não aprendemos ainda a lição que precisamos aprender para que a gente possa melhorar a nossa vida e nos libertar. Aí vamos galgar outros planetas mais evoluídos do que o da Terra, que a nossa condição agora é de provas e expiações. Para você, meu amigo, minha amiga, que não é espírita, mas está nos vendo, nos ouvindo, existem as classificações dos planetas, segundo a doutrina espírita. Mundos primitivos, depois vem o nosso mundo, pouquinho depois, olha que coisa feia, um pouquinho depois. Provas e expiações, você é testado o tempo todo. Todos os tempos a todo tempo você é testado, você é testada. E expiação com um S, com um X e não com S do verbo eu espio, tu espias. Mas quando você fala em expiação, é expirar um tempo. Precisamos passar um tempo aqui na Terra para que a gente possa nos libertar. E libertar do quê? De nós mesmos. Daquilo que nós carregamos durante as nossas existências de todos os tempos. Isso são centenas e centenas e centenas. Então nós vamos falar só hoje do Marco Zero de Jesus. De 2020 anos para cá estamos reencarnando. Depois vem os outros mundos. Nossa, regeneração já não precisa ser tão provado, testado. Talvez nem precise mais ser testado, provado. Depois mundos felizes, mundos superiores, a gente não sabe, não faz a menor ideia de como sejam esses mundos. Já falei isso na outra live. Então vamos nos ater aqui no nosso mundo. Qual é o nosso mundo ainda? Provas e expiações. Faça a seguinte pergunta a você, meu amigo, minha amiga. Por que você passa o que você passa hoje? De bom ou de ruim? Do seu ponto de vista. Pode ser que do meu ponto de vista o teu ruim não seja tão ruim para mim, ou vice-versa. Aqueles dissabores que você passa, tem a ver comigo? Oh, meu Deus, por que eu passo isso? Por que aguento essa pessoa? Por que eu aguento essa outra? Por que tenho que passar por isso? É castigo, meu Deus? Não, somos nós que atraímos, pelas leis de atração. Ah, mas onde entra Deus? Onde entra o plano espiritual? Aí é que está. Entra pela misericórdia divina. Dentro da balança divina não há injustiça, somente justiça. Oh, mas isso é cruel demais. Não, não é cruel. Nós temos que encarar de frente o que se passa conosco
individualmente. Somos nós da doutrina espírita, sabemos que no passado longínquo fizemos coisas, ação e reação dentro das leis. Uma das leis é causa e efeito, ou a outra, ação e reação. Toda causa terá um efeito. Não existe um efeito sem ter tido uma causa. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Causas anteriores das aflições. Então nós ainda não aprendemos as lições de Jesus. Por que nós não aprendemos? A prova está aqui. Nós estamos ainda reencarnados. Se nós não tivéssemos mais aqui, não precisaríamos mais estar sendo submetido a isso que estamos passando hoje. E olha que, entre aspas, a misericórdia divina é tão grande, tão infinitamente grande, que não deixa você passar coisas que você não deva passar, porque a balança da vida é justa, ela é perfeita. Nós que estamos nos aperfeiçoando. Então Jesus, a maior alma que apareceu na Terra, o grande governador da Terra, do sistema solar, quiçá da galáxia, não do universo, porque existem outros Cristos. Vamos falar deles também. Então, o nosso Cristo aqui da Terra, que veio para a Terra, que veio uma única encarnação. Nós estamos reencarnando, voltando à carne em outros corpos, para você que não é espírita, entender um pouquinho melhor. Então, nós todos estamos aqui na Terra para aprender com Jesus. E Jesus veio dar o seu testemunho pessoalmente na carne. E ele disse ainda, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ora, que mundo é esse que ele venceu? Se os judeus não aceitavam Jesus, os fariseus, se os romanos não aceitavam Jesus, o povo, uma ignorância pura, não estava nem aí, só queria saber de se livrar aquele martírio que passava. Então, que mundo que ele venceu? Jesus foi malogrado, foi subjugado, inclusive até pelos seus irmãos, por parte de José, porque José era viúvo, casou-se com Maria, mas ele já tinha 3, 4 filhos, mais ou menos, e os irmãos de Jesus falavam assim para as pessoas, cuidado com esse aí que é nosso irmão, ele é meio louco, isso na linguagem nossa, ele é desequilibrado, ele não sabe quase o que fala, e são nós, até hoje, que não sabemos o que falamos, muitas vezes. Olha aí. Quando Jesus estava lá na cruz, ele disse, perdoai-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Vejam, quem não sabia eram os fariseus. E os seus irmãos, por parte de José, disseram que era Jesus, que não sabia o que estava falando. Então é fácil julgar e subjugar as pessoas, né? Eu falo isso sempre nas lives. Então, meus amigos, meus queridos amigos e amigas, por que temos que aprender? Ah, nós temos que enfiar uma religião na cabeça? Não, nós não temos que enfiar. Jesus nunca falou de religião, ele só pregou o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele amava não no sentido físico, no sentido carnal, e sim pelo Espírito, vias do Espírito. Como é que nós vamos amar as pessoas se nós não amamos nem nós mesmos? A não ser que manifeste-se o nosso egoísmo. E isso não é amor. O amor do bem próprio deve ter, precisamos ter. Jesus tinha um amor próprio muito grande, mas ele era altruísta e não egoísta. Vejam isso. Vamos analisar juntos. O egoísmo é o bem próprio. Só quero para mim, o poder, a glória, tudo é para mim. Não consegue ser feliz com as pessoas, então sempre quer mais, quer mais, quer mais. Isso é do ego, isso é da matéria.
Enquanto que o altruísta quer sair do seu interior, jogar de dentro para fora o seu amor, aí sim vai trabalhar. Porque nós precisamos dar amor, dar amor, dar amor, e precisamos receber amor, receber amor, receber. Precisamos dar e receber, receber e dar. Ou seja, precisamos trocar. Se não houver uma troca, nós não estaremos em equilíbrio. A verdade nua e crua é essa. Não adianta dizer, hoje serei um grande servidor do Cristo e vou doar, só doar, só doar. Mentira, você está sendo um fanático. Mentira, está se auto-enganando. E só pensar em si mesmo também é outro fanático por si mesmo. São verdades duras essas, eu sei. Mas se a gente não se tocar, vai se passar mais 2020 anos, mais 2020, e vamos aí cada vez mais reencarnando aqui na nossa Terra. Por que reencarnamos? Porque temos viciações mentais. Os nossos pensamentos são viciosos. Pensamos sempre a mesma coisa. E não gostamos daquilo que se passa conosco porque foi nós mesmos que arrumamos para a nossa cabeça. Mas nós não queremos, nós não aceitamos. E aí vem Jesus dar toda a sua diretriz, toda a sua pedagogia, que é um grande pedagogo, um grande educador, e mostrar o caminho. Veja que Jesus, quando trabalhava no sábado, ele ia curar as pessoas, ele ia ajudar. E os fariseus estavam sempre seguindo Jesus para ver alguma coisa errada nele. E dizia, espera um pouco, Jesus, você está fazendo errado. Por quê? Você está trabalhando e curando aquela pessoa, ou ajudando a curar-se, porque a cura está na autocura. E você está errado, porque a lei diz que temos que guardar o sábado para o descanso. E Jesus disse, mas o meu Pai trabalha até hoje. Por que se ele está trabalhando, por que eu vou ter que trabalhar, parar no sábado? Vejam isso. Então Jesus não veio para derrubar a lei, ele veio aprimorar, que não precisa radicalmente trabalhar no sábado, desculpa. E sim, no que precisa ser feito. E os judeus não aceitavam isso na época, os fariseus. Eles achavam que era uma afronta contra as leis. Passado 2020 anos para cá, certa feita eu estava num centro, evidentemente não vou falar qual, e eu estava sentado numa fileira, pouquíssimas pessoas, ainda era o começo, umas 7 e pouco. Eu gosto muito desse centro, até hoje eu vou lá, ainda nesse lockdown, talvez agora nesses 6 meses para cá não, mas eu sempre fui lá, gosto muito de lá. E tinha uma moça na frente, uma segunda cadeira na frente. E ela estava inquieta, chorava, quase batendo a cabeça na cadeira. E isso me chamou a atenção. Falei, nossa, essa moça está com algum problema. E logo ia passando uma trabalhadora e ela chamou a moça e disse, eu estou precisando muito de uma palavra amiga, eu estou a ponto de fazer uma besteira. E a moça simplesmente falou, sinto muito, mas só quarta-feira que vem é o dia do atendimento fraterno. Nós não podemos atender hoje. E ela disse, mas eu preciso, hoje é segunda, eu não vou aguentar. Eu estou desesperada aqui. E ela disse, sinto muito, temos que cumprir rigorosamente as leis dessa casa. Nós não podemos fazer nada. E foi embora. Eu achei aquilo um desamor terrível. Eu não aguentei. E olha como os benfeitores são maravilhosos. Eu simplesmente, sem fazer isso com nenhuma intenção, olhei para a nuca da moça e fiquei olhando. Não deu 10 segundos, simplesmente ela virou-se para mim, olhou para mim e eu sorri para ela e disse, posso conversar com você? E ela disse, pode. Fui até lá e comecei a conversar. E ela disse que o marido dela é jogador, e estava perdeu a casa, perdeu tudo dentro de casa, e ela tinha que assinar para ir embora da casa, ser até despejada. E ela estava desesperada. Eu falei, você fez isso? Não fui eu, foi meu marido. Tem certeza? Tenho. Então você está tranquila. Como se eu estou perdendo a casa? Não vai perder coisa nenhuma. Você vai na polícia, faz um BO. Olha o que eu falei, gente. Parece radical demais, mas é a justiça que temos que aplicar. Eu a orientei assim e não tenho vergonha de falar
e não me arrependo até hoje. Faça um BO e diga que você não quer assinar nada, porque você também, usos e frutos também é da mulher, não pode, se você não assinar, você não vai perder nada. Ah, mas e o que será do meu marido? É problema dele, ele é maior de idade. E você vai confortar o teu coração. Aquilo deixou ela tão aliviada, mas ela chorou muito, chorou, e disse, nossa, aquilo me deu um alívio. E ela ficou assim, calma, serena, seu semblante estava tão límpido, e começou a dar um sorriso mais aberto, e começou a brincar comigo, conversar. Puxa, agora eu estou aliviado, quer dizer que eu não preciso. Não, não precisa. As leis dos homens também precisam ser cumpridas. Imagine, você vai assinar porque o teu marido fez uma besteira, você também é dona da casa. Se ele fez a besteira, ele que arque com a responsabilidade. Ah, mas e se acontecer alguma besteira? É problema dele. Vai ser difícil para você, eu sei. E ela ficou tão aliviada. Então, o que eu quero dizer com essa história, meus amigos? Que as leis, aquela lei da casa tinha que ser cumprida. Se a moça tivesse um coração fraterno, ela perceberia o grau de dificuldade que a outra moça estava passando, ela iria chamar alguém, ou ela mesma poderia dizer, pode ouvir, e ela não quis abrir mão disso. Ela é culpada? Não, não é culpada. Simplesmente ela quis cumprir rigorosamente as leis da casa, assim como os fariseus da época tinham que cumprir a lei. E Jesus veio para dar este exemplo, e eu estou dando esse exemplo meu. Simplesinho assim, tranquilo, e falei ainda até hoje, isso faz quase uns 7, 8 anos, e não me arrependo até hoje de ter feito isso. Nunca mais ouvi essa moça, nunca mais, acabou, sumiu, desapareceu. Eu fui um instrumento naquele momento. Vejam isso. Então, meus amigos, a lei está dentro de você. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec faz a seguinte pergunta: aonde está escrito as leis de Deus? E a resposta sucinta, curtinha, bem curtinha e muito sábia, os espíritos da codificação, que passaram para Kardec, disseram assim, em vossa consciência. Aliás, eu falo muito dessa lei, dessa pergunta 621, porque para mim é uma das melhores, como a primeira também, o que é Deus? São 1019 perguntas para você que não sabe, que não é espírita, ou é adébito, ou que nem seja ainda. São 1019 perguntas maravilhosas que existe lá no Livro dos Espíritos, e você pode estudar muito, e vai te ajudar muito. Tem todas as classificações. Então, aprender o que com Jesus? Aprender o Evangelho. O que quer dizer o Evangelho? Do aramaico, depois na tradução, que vem vindo até o latim, do latim para o português. O que quer dizer o Evangelho? A boa nova. Sempre será uma boa nova os ensinamentos de Jesus. E vale dizer novamente que Jesus não veio pregar nenhuma religião. Vejam isso. Nenhuma religião ele veio pregar, mas ele veio falar do amor. Certa feita, uma mulher, uma entrevistadora, né, uma repórter, entrevistou uma pessoa do budismo, e eu achei sensacional a resposta dessa pessoa. E ela perguntou assim, o senhor, qual é a melhor religião para o senhor? Ele disse, a minha. Ah, o senhor é budista, né? Então o budismo é a melhor religião? Não. Ué, mas o senhor não disse que é a sua? Sim. Então qual é a melhor religião? A melhor religião que existe no mundo é o amor. Vejam isso. Faça do amor, se você quiser trocar as palavras, pode trocar, não tem problema. Qual é a minha religião? O amor. Então, a religião de Deus, a religião de Jesus, era o amor. Ele veio pregar o amor, não regrinhas mentais que os homens fazem. Não pode isso, não pode aquilo, tem que usar burca, mulher, porque senão vai a moral da mulher vai... Tudo bobagem, pelo amor de Deus. Já foi esse tempo. Todos somos iguais perante Deus. Quem faz usar isso são as tradições. Eu perguntei para várias pessoas, principalmente mulheres, que eu gosto muito de pesquisar, eu sou pesquisador,
mulheres muçulmanas, e eu perguntava, 99% não gosta. Mas são tradicionalistas, precisam usar. Inclusive, quando estão andando na rua, mesmo estando morando aqui aqui no Brasil, elas usam, porque tem o hábito de usar. Tem medo do que vão pensar dela. Veja, está lá as viciações mentais. O vício mental continua. E desencarna, depois volta de novo. E a viciação mental continua. Estamos reencarnando, ora. Por que nós estamos na Terra? Então, esses grandes guias que vêm para a Terra, como Jesus, como vários outros, Buda, né? Vários outros, outros avatares. Avatar quer dizer descido do sânscrito, né? São pessoas iluminadas, altamente iluminadas, ou foram se iluminando até depois, ou durante a sua estada aqui na Terra, até atingir o estado búdico, como diz o budismo. Estado búdico é o estado de iluminação, de autoiluminação. Estamos nos iluminando. Mas nós temos que ver que realidade estamos vivendo hoje. Então, existem as realidades coletivas e as realidades individuais. As coletivas, sabemos que temos essa pandemia aí. Se ela foi formada pela política, uma coisa horrível que é a política, me perdoe o que eu vou falar, queridos amigos, mas coitado do espírita que tenta ser político, que quer entrar na política governamental. Ele ainda está atrelado às coisas antigas ainda, porque política não pega. Se vocês forem observar, estudar isso, Kardec já falava nas revistas de estudo psicológico, de 1853, 54, começou lá para 53, e ele fala sobre isso. Espírita, não se meta com a política. Aperfeiçoe o seu espírito, melhore a sua vida interior, mas não entre em política, porque política vira uma quizumba, perdão da palavra. Você já perde a moral, você já não tem mais, porque você vai ter sempre conchavo uns com os outros. Se eu vou falar aqui o que eu sei de política, as políticas que fazem para enganar os povos, vocês não vão aguentar. Vou estragar a live, Deus que me perdoe. Então, deixa para lá a política, vamos falar do amor de Jesus. Consciente. Então Jesus disse, eu estou na terra porque eu estou livrando vocês. Livrando do quê? Dos males que carregamos. Todos nós somos assim. Então Jesus veio para nos livrar, mas Ele não vai livrar você só estalando os dedos? Ou os benfeitores também estalando os dedos? Não. Quem vai livrar você, limpar você, quem vai libertar você, é você mesmo. Eu dou um exemplo de mim mesmo. Quantas coisas eu carregava do passado longínquo. E nessa existência também, desde criança, quantas vezes eu também eu tive grandes desequilíbrios de várias ordens. E não sabia por quê, e aí comecei a ver os espíritos, ter clarividência, comecei a desenvolver isso, já faz 50 anos que eu estou nessa vida espiritual, comecei aos 14, e aí o que aconteceu comigo? Eu simplesmente comecei a trabalhar com os espíritos e ver que existem espíritos de alta luz e espíritos ainda nas trevas, espíritos ainda muito devedores, espíritos ainda, não devedor porque deve alguma coisa para alguém, mas devedor no sentido de que ele está se culpando. Nós vamos falar da culpa daqui a pouco. Então, aprendendo com Jesus é justamente ver os seus ensinamentos, mas não basta só de boca para fora. Não basta só ser teórico. Conheço gente demais que tem muita teoria, são altamente teóricos, ótimos teóricos, mas não põe em prática, ainda tem medo até da sombra. Se fala em espírito, treme. Há cerca de 25 anos atrás eu fazia visitas para no hospital. Eu representava um hospital aqui em São Paulo, sozinho, representava o espiritismo. Eu sozinho conseguia representar
todo o espiritismo e as pessoas que eu ia visitar. Por quê? Sozinho. Porque eu pedia para as pessoas virem comigo, ninguém queria ir. Medo de, eu tenho medo que depois eu estou ajudando aquela pessoa, depois o espírito vem e me pega. Eu tenho medo do que o espírito... E eram espíritas. E eu falava, cadê tua fé? Desenvolva a tua fé. Eu nunca peguei uma gripe. Nunca peguei vírus de nada. 25 anos falando com os doentes, trabalhando, falando com os enfermeiros, com os médicos. Eu tive um laboratório maravilhoso com isso, ganhei tanto, quanta riqueza eu ganhei com isso. Mas quando eu pedia, no centro que eu trabalhava, venham comigo, não, tenho medo, ninguém queria ir comigo, ninguém vinha. Uma vez uma moça veio porque eu a convidei e não era espírita. E ela adorou o trabalho que eu estava fazendo de cama por cama, eram 3 ou 4 andares. E eu dava conta, 2, 3 horas ali trabalhando. Que maravilha! Quanta riqueza eu ganhei, quanta coisa eu queimei de dentro de mim, coisas ruins do passado longínquo, que isso nós vamos falar de energia. E ela foi comigo, depois ela foi outra, depois não foi mais. Mas ela não foi porque não gostou, porque estava com medo. Não deu certo, não deu. Ela foi para outros lugares, começou a trabalhar em outros lugares e não deu mais certo. Então, teste você. Você precisa ser testado, meu amigo, minha amiga. Teste a tua fé. Como está a tua fé? Se você tem medo, se você não tem medo. Medo disso, medo daquilo, não importa, não é só espírito como referência. Trabalha com o seu ser, trabalha com aquilo que realmente você precisa desenvolver. Se você conseguir perceber isso em você, você já começa a se identificar interiormente e começa a eliminar, aceitando que ainda tem isso ou aquilo, porque eu aceito se eu tenho medo disso ou medo daquilo. Quando Jesus disse, vejam que maravilha, orar e vigiar para não cair nas tentações. Orar porque nós precisamos conversar com Deus, é o nosso alimento espiritual. Vejam isso. Alimentar o espírito. Nós precisamos de nutrientes para o nosso organismo físico para subsistir. Isso já sabemos. E a alma, que somos uma alma encarnada, como diz Kardec, também somos, precisamos de alimento. Que alimento é esse? É o alimento da oração. Jesus, quando terminava suas preleções, ele ia orar e ficava mais ou menos 1h30, 2 horas, aliviando aquela carga energética. Porque quando a gente está falando com as pessoas, agora nesse momento, por exemplo, eu estou sozinho. Não estou vendo ninguém. Mas quando eu estou presente com pessoas, a nossa palestra é presencial, estamos vendo as pessoas, vendo as suas energias, muitas vezes pela minha clarividência, eu consigo captar a energia daquele momento que a pessoa está passando, se ela está triste ou não, se ela está apreensiva. E depois, quando eu volto para casa, muitas vezes eu venho até extenuado, cansado mentalmente. Então, eu faço todo um trabalho de meditação e oração para que eu possa desapegar de tudo isso, mais ou menos 20 minutos, uma meia hora, e aí eu vou soltando. Depois eu vou fazer as minhas coisas. Uma das técnicas que eu uso, que eu aprendi com os benfeitores, é fazer algo totalmente diferente do que eu estava fazendo a palestra. Então, por exemplo, eu gosto de assistir um filminho, uma série, na boa. E aí distrai a mente e volta depois ao equilíbrio. Sempre deu certo, sempre. Anos a fio, sempre fiz isso e sempre deu certo. Então Jesus também precisava, porque ele tinha um corpo físico. Agora eu te pergunto, imagine você estar dentro de casa, marido e mulher com os filhos, de repente se são filhos pequenos ou não, se foram ainda adultos, tudo bem, dá para a gente conversar, mas se foram pequenos, de repente eles fazem bagunça, de repente eles não obedecem, você vai se estressando, você acha que isso não é um acúmulo de energia negativa? Pensa um pouquinho nisso. E você não consegue botar para fora, chega uma hora que o cérebro não aguenta. A tensão emocional é tão grande que é onde você começa até a entrar em depressão.
ou muitas vezes em ansiedade que você quer sair para fora, porque não está havendo o equilíbrio. Então, aprendendo com Jesus, estou dando todos esses exemplos, é justamente colocar em prática aquilo que ele está falando. Todos os dias eu procuro ver como eu estou vivendo, e quantas vezes eu já escorreguei, quantas vezes eu errei. Eu não nego, eu sempre falo isso nas palestras. Sou ser humano, estou na Terra. Mas o que tem de bom é que eu já enxerguei isso, e volto, faço a resiliência, e começo a pensar, por que eu errei nisso? Por que eu estou fazendo assim? Posso até demorar, mas que eu vou lá e chego lá. E isso já está encurtido no meu cérebro. Quando eu vou desistir, já não desisto, porque o meu cérebro joga para o consciente aquilo que o consciente jogou para ele. Ou o inconsciente mesmo absorveu. Vejam isso. Então, aprendendo com Jesus, é este orar. E o vigiar, o que é? Vigiar o teu comportamento psicológico. É a psicologia de si mesmo, como diz Joana de Ângeles. Você tem um psicologismo, que é a expressão dela. Há um psicologismo dentro de você. Há uma psicologia interior, só sua. Uma maneira livre de pensar. Você não tem que pensar como este ou como aquele, nem comigo ou com o outro. Você tem que pensar por você. Ah, mas e os ensinamentos da doutrina espírita? Sim, é uma base para que você possa melhorar o seu ser, mas não é a doutrina espírita que diz faça isso, faça aquilo. Não, não existe isso. O que existe são ferramentas maravilhosas como o Evangelho de Jesus e a própria doutrina espírita para poder colocar. Kardec também era um grande educador, um químico, um matemático. Ele teve 9 diplomas, uma cabeça fantástica. E veja que ele concatenou todos os pensamentos dos espíritos para que pudesse fazer o Pentateuco kardeciano, que são 5 livros da codificação. Para se ter uma ideia, quando ele construiu o livro dos espíritos, ele pegava 5, 6 pessoas diferentes, de lugares diferentes, as 5, 6 respostas, e afinava até chegar numa resposta única, para depois passar para a seguinte. Simplesmente foi 1019. Na primeira edição era 516, 512 perguntas. Depois, na segunda edição, ele ampliou e ficou 1019 perguntas. Então, aprendendo com Jesus, veja seus ensinamentos, que maravilha. Se disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Veja, se disser que esta religião aqui diz certo, aquela religião, mentira. Tudo mentira, tudo invenção. Onde está esse tal de reino de Deus? Aqui dentro. E o que é esse reino de Deus? É o multiverso. O multiverso, que são vários universos, hoje a ciência quântica já está atestando isso, já está se desenvolvendo isso, esse estudo maravilhoso. Então o reino de Deus, que eu chamo de multiverso, que em outras palavras, a grande vida de Deus, como o budismo fala, a grande vida de Deus é o universo, ou o multiverso. E ele é o macro, está no micro, que somos nós, e este micro, tudo que o macro tem, o micro também tem, tudo que eu tenho, você tem, tudo que nós temos, o macro tem, o macro passa, eu repasso, você repassa, então um ajuda o outro, veja que maravilha, quando não há egoísmo. Veja que maravilha. Havia um menino nos Estados Unidos, uma história verdadeira, 2 histórias nos Estados Unidos que eu peguei e vi interessante, para a gente estudar um pouquinho. Esse menino tinha 10 anos de idade, a sua mãe adoeceu e acabou desencarnando. E ele, evidentemente, ficou muito triste. Mamãe morreu, né, com 10 aninhos, coisa triste, né? Mas aconteceu. Passado nem 4 meses, seu pai adoeceu e acabou também desencarnando. Imagine como que ficou a cabeça desse menino. Só imagina. Menino de 10 anos. Então, quem foi que criou ele? Foi a avó materna. Tudo bem, foi criando e tal. E o menino não estava tão revoltado. Ele estava triste, muito triste. Vejam que historinha interessante. Simples, mas interessante.
E o que ele fez? Ele chegou para a avó e falou: vovó, eu queria que você comprasse muitas rosas. Rosas vermelhas, muitas, mas muitas vermelhas. Nossa, meu filho, por que você quer isso? Ah, depois eu te falo, compre bastante rosas, muitas. Nossa, mas tá bom, eu vou comprar, você está me pedindo. E ela comprou lá 30, 40 rosas. Encheu lá uma cesta. E foi lá no Central Park, sentou, senta aí, vovó. Fica com as rosas aí. Ele pegava uma rosa e ficava no meio da calçada. E a avó só coçando a cabeça, o que esse menino está fazendo? Então, quando passava uma pessoa, ele olhava, deixava passar. Vinha outra, deixava passar. Aí vinha uma outra, a senhora aceita uma rosa? E aí, é claro, quem é que não vai aceitar uma rosa, né? Um homem ou uma mulher, sempre a gente vai aceitar, né? É uma coisa natural, dado por um menino, né? Tem um menino bonito. Então, ela aceitava. E a avó falou: nossa, que gesto bonito, agora acho que eu estou entendendo. Mas por que ele está dando a rosa? E gozado, passa 1, 2, 3, ele não dava a rosa, mas essa ela deu. Aí vinha vindo outro, não deu. Vinha vindo outro, também não deu. Veio outro, não deu. Ah, vinha vindo outro, ela deu. A senhora aceita? O senhor aceita? E assim foi 2 horas ali entregando rosas. Quando acabou de entregar todas as rosas, ela falou: meu filho, meu neto, me diz por quê. Por que você está fazendo isso? Aí ele simplesmente disse: sabe o que é, vovó? A minha tristeza é tão grande, mas tão grande, porque o meu pai e minha mãe foram embora, não estão mais com a gente, que eu resolvi dar um pouco de alegria dando uma rosa para as pessoas que passavam. Então, quando eu vi uma pessoa que estava contente, essa não estava precisando, e a outra pessoa veio e eu percebi que essa estava precisando, eu dava a rosa para ela. E a avó caiu em pranto. Uma história tão comovente, né? Simples. Vejam isso. Olha a elevação desse menino. Evidentemente que tinha espíritos de luz ali orientando, não tem dúvida. Mas ele podia estar revoltado, não aceitar isso. Então ele doou o seu coração, aquilo que ele podia fazer, ele doou para as pessoas. No lugar de ficar com raiva, revoltado e xingar as pessoas ou qualquer coisa, avó, não importa. Ele fez o contrário. Pediu para trazer as rosas e dar uma rosa para quem estava triste, que estava ali com aquela carinha, porque sempre tem aquele que passa alegre e aquele que passa triste. É uma história quase que chocante, mas não é. Outra história também que aconteceu nos Estados Unidos, um rapaz apareceu maltrapilho, sujo, barba mal feita, e um protestante, um pastor protestante, o recebeu com muito carinho, muito amor, e disse: você está andando por aqui? Estou perdido, tal, ainda preciso me encontrar, né, tal. E ele disse: fica aqui uma noite, vai tomar um banho. Foi lá, mandou ele tomar um banho, fez a barba, deu roupas limpas para ele, deixou até dormir num quarto de hóspede. E ele ficou legal, tudo bonitinho, tal, agradeceu muito, tudo bem. Dormiu. No dia seguinte, lá logo pela manhã, era num domingo, o pastor chegou para a filhinha lá, a menina de 10 anos, e falou assim: filha, vai chamar o moço para participar da nossa oração dominical, do nosso trabalho. E ele falou, ela foi. Chegou lá, o moço estava tocando uma flauta à beira do riacho. E ela falou: moço, meu pai está chamando você para você orar com a gente, fazer a oração dominical. E ele disse para a menina: meu bem, fala para o seu pai que eu já estou orando. E ela disse: senhor, o senhor não está orando, o senhor está tocando a flauta. Orar é lá na igreja, na oração dominical, que hoje é domingo. Meu bem, fala para o seu pai que eu já estou orando. A maneira que eu estou orando tocando a flauta, é o meu jeito de falar com Deus. E ela foi falar com o pastor e ele se enfureceu, mandou ele embora. Vejam isso. Presta atenção nessa história também. Orar não significa só, ó Deus Pai de infinita bondade. Isso a gente pode formular aqui 10, 20, 30, 100 orações assim, rapidinho. E não é de boca. É o sentimento que vale. Se você tiver um sentimento limpo, é uma oração. Se você pensar, quero o bem deste homem que está aqui do meu lado, desta mulher que está do meu lado, é uma verdadeira oração. Não precisa ser fonética, não precisa ser escrita, basta o teu sentimento, e é isso que Jesus veio nos ensinar.
O amor dele era pelo sentimento, via sentimento. E não podemos entender Jesus somente pela racionalidade. Existem duas lógicas, a lógica racional e a lógica emocional. A racional, ela diz, quanto é 1 mais 1? 2, 2 mais 2 é 4. Eu vou lá em cima, então eu tenho que dar a volta, eu tenho que ir para esse caminho. A roupa, hoje está muito calor, então eu vou colocar uma roupa leve. Hoje está muito frio, vou colocar um capote. Isso é fácil, é racionalidade. Agora, a lógica emocional, essa lógica emocional é que precisa ser sentida, desenvolvida e conhecida. Quando você conhece emocionalmente você, então você passa a ter uma inteligência emocional, porque existe inteligência nas emoções, já falamos sobre isso pela inteligência emocional. Há inteligência no emocional. Então, quando Jesus veio trazer para nos ensinar todas as parábolas, e vale dizer que parábolas são pequenas narrativas que ele deixava para que as pessoas pudessem entender. Então, na posteridade. Então, quando ele falava alguma coisa, as pessoas indagavam, mas o que ele quis dizer com isso? Eu não estou entendendo. Ah, deixa eu ver. O que você acha? Ah, eu acho que pode ser isso. Eu também acho que pode ser aquilo. Ah, mas eu não estou entendendo isso. Então, força um pouquinho, no bom sentido, as pessoas raciocinarem. E aí incorporar no teu emocional. Então, nós temos que trabalhar no racional e emocional, que aí entra uma frase maravilhosa da doutrina espírita. Fé inabalável, aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade. Fé, digamos que seja da parte emocional, quando você já fala do espírito, e a razão pela lógica, então a lógica racional. Então tem que haver o equilíbrio. É preciso que nós enxerguemos cada vez mais, repito, como estamos vivendo a vida de relação. Viver biologicamente, nós nos alimentamos, vivemos. Agora, conviver é socialmente. Como convivemos com as pessoas. Eu falo isso direto nas lives. Eu quase não abro mão de falar isso, porque é muito importante. Não basta você sair da sua casa com grande alegria lá fora, você faz tanta coisa bonita, todo mundo te ama, gosta de você. Quando chega em casa, você fica deprimido porque não concorda com essa pessoa que está do seu lado, ou outra pessoa não concorda com você. Não é obrigado a concordar, é claro que não. Mas como você está vivendo, não queira enganar você. São realidades quase cruéis, mas se a gente não falar aqui nas lives, muitas vezes eu não quero até fazer brincadeiras, e não dá porque os benfeitores insuflam pensamentos na minha mente, me segura ali para falar aquilo que eu preciso falar. Então é preciso que você comece a ver o que significa exatamente aprender com Jesus. Estar aprendendo com Jesus é quando você começa a estudar o que Jesus falou. Outro dia me perguntaram, hoje Jesus está naquela forma bonita, esplendorosa, um homem belo, um homem bonito? Não. Já não tem mais esse corpo físico, já não tem mais essa aparência que nós temos física, que pelo perispírito já se dissolveu. Hoje ele é uma grande luz, uma luz maravilhosa. Hoje é uma grande luz. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer sair do rolo que você está vivendo, das coisas que você acha que não estão bem, comece a trabalhar no seu ser, ceda um pouco mais para você e para as pessoas. O que é ceder para as pessoas? Tolerar mais, adaptar-se, olha a inteligência aí, adaptar-se ao que você está ganhando hoje pelo dinheiro, ou pelo seu trabalho, ou que não está trabalhando. Orar muito a Deus que peça que você tenha um emprego novo, se for o caso. Enfim, aquilo que você está passando, que é um amargor, você atraiu esse tipo de coisa para você, mas você mesmo pode atingir a solução. Eu vou pedir para vocês, falta aí mais ou menos uns 5, 6 minutinhos, façam perguntas, se vocês quiserem, por favor.
Alguma coisa que ficou no ar, alguma coisa de curiosidade, pode perguntar, viu, por favor. A gente vai explanando aos poucos. Se tiver perguntinhas, já estou aqui de óculos, dá para mim ver, então eu estou lendo aqui, tá bom? Façam perguntas, enquanto isso eu vou falando. Eu gostaria que vocês compreendessem, gente. Veja, eu convido vocês a compreender. Porque quando eu não queria compreender as coisas, eu estava revoltado. E quando eu passei a compreender mais do que ser compreendido, acabou a revolta. Então eu procuro compreender. Também tem o meu valor. Já falei em outras lives sobre o valor. Eu tenho o meu valor, você tem o seu valor. Eu não aceito que me desvalorize e não desvalorizo os outros. Por quê? Porque tem gente que desvaloriza a gente. Tem gente que permite que os outros não te valorizem e você acaba ficando até deprimido, achando que é aquilo que a pessoa fala, e não é isso. Falavam tanto de Jesus na época, tanto de Jesus, e ele não ligava, deixava para lá, porque não atingia o seu âmago do espírito. Não era aquilo, ele não era aquilo que falavam dele. Quero dizer, os fariseus. Ide pregai em meu nome, ele disse aos apóstolos. E alguns apóstolos disseram, mas mestre, nós já fomos pregar e eles não aceitaram. E Jesus disse, homens de pouca fé, até quando eu os tereis? Pouca fé, vá. O máximo que pode acontecer, as pessoas não te aceitarem. Mas você deu o seu recado. Eu estou fazendo a live nesse momento. Talvez pessoas discordem do que eu fale, não tem problema. É um direito que você tem. Mas o importante é que eu consegui falar e estou falando. Estou apresentando argumentos simples. Nada fantástico, simples, na simplicidade. A nossa vida é simples. Então é preciso que a gente comece a enxergar o que se passa com a gente. Não é possível que a gente venha só reencarnando com as viciações mentais, como eu disse, e sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Hoje a neurociência faz isso com a gente. A Karina está me fazendo uma pergunta. E quando não conseguimos deixar para lá, o que precisamos fazer? Se você, Karina, não pode deixar para lá. Se você deixar para lá, vai intensificar na tua mente. O cérebro capta isso, ou negativo ou positivo. Ele armazena o que você manda para ele. E não pode deixar para lá. Deixar para lá, o que precisamos fazer é procrastinar, é adiar o que você precisa fazer. Então eu convido você, Karina, e outras pessoas, obrigado, querida, por essa pergunta. Eu convido vocês a examinar se vocês têm algo a fazer e não ficar adiando. Como diz Paulo de Tarso, que o teu sim seja sim, 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 e o teu não seja não, não, não. Ah, tem que ser tudo certinho, perfeitinho? Claro que não. Mas se você tiver que falar algo para alguém, que doa o coração dele, mas você pôs para fora. E aí você não vai brigar com a pessoa, vai fazer com muito amor e carinho dizer o que tem que ser dito. Se uma moça me procurou dizendo que não aguentava mais o serviço que ela estava trabalhando. Isso foi bem antes da pandemia. E eu perguntei, me diga uma coisa, você está recebendo? Tô. O chefe paga direitinho, você está ganhando mais ou menos? Tô, até que eu estou bem. Puxa vida, você tem outro emprego? Não. Então, o que você está reclamando do quê? Ai, porque eu não aguento mais as fofoquinhas dali. Então, pertence a você? Toca o seu coração? Não. Então, o que eu vou fazer da vida? Não, agradece a Deus, se afasta daquelas pessoas que estão ali fazendo as fofoquinhas e segue o teu caminho, não deu outra. 15 dias depois ela veio falar comigo que tirou aquilo de letra. Ela enxergou, quer dizer, ela enviou mensagem para o seu inconsciente de que ela precisava se libertar daquilo. Vamos ver outra da Luísa. E quando não consigo perdoar? Vamos lá, querida. O que significa perdoar? Eu já falei isso em outras lives. Perdoar vem do grego, perduas, com H, significa literalmente deixar ir. Quando você perdoa uma pessoa, você está deixando para lá. Mas deixar para lá o quê? Você vai esquecer? Mentira!
Quem diz que esquecer, perdoar é esquecer? Não, esquecimento é da memória. Você não esquece. Então o que você tem que fazer? Deixar para lá o quê? A tua mágoa, o teu melindre em relação àquilo que a pessoa te falou, te magoou, ou fez alguma coisa. Uma vez perguntaram para o Chico, eu tenho que perdoar aquela pessoa? Sim, como Jesus disse, 7 vezes 7, a vida inteira. Mas ela é minha sócia, não dá certo, ela já fez tanta coisa, eu tenho que ter amizade com ela. E o Chico surpreendentemente disse, não, vocês têm incompatibilidade de gênero, não tem que ficar amiga, mas tem que tirar o ódio que tem dentro do teu coração em relação a essa pessoa. E ela se aliviou. Não precisou mais ter amizade, se desfizeram, porque estava incompatível com o gênero uma com a outra, não tinha mais jeito. E o Chico deu essa resposta maravilhosa. E isso é o perdão. Mas, se você vai para casa com ódio, com raiva, com melindre daquela pessoa, desejando até o mal, então você não perdoou. A partir do momento que você não perdoou aquela pessoa, na verdade, inconscientemente, você não está perdoando você. E como que nós não perdoamos a nós mesmos? Quando nós estamos nos condenando. Nós, muitas vezes, condenamos a nós mesmos porque não aceitamos a perda, um ente querido que foi embora, ou aquele emprego também que não deu certo, o dinheiro que está faltando, o namorado que é chato, não beija, a namorada que é chata, que é fria. Tem tudo isso. É isso mesmo. Tem tanta coisa que você está com dissabor, então você está se condenando sem perceber, porque o cérebro é sutil. Os nossos sentimentos, as nossas emoções são tão sutis e você não percebe. Só vai perceber quando cair a ficha. Aí quando você começar a perceber que você tem que fazer aquilo que Jesus recomendou, orar para não cair nas tentações. Na oração do Pai Nosso, Jesus no finalzinho, na oração do Pai Nosso diz assim, não nos deixemos cair nas tentações. Certo? Não deixe a gente cair nas tentações. Mas não diz afasta de nós as tentações. Muitas vezes precisamos estar tentados para poder fazer isso. As tentações estão aí para que a gente seja estimulado, para que a gente possa crescer no espírito. Você já imaginou se a gente tivesse uma vidinha pacata, sem fazer nada? Uma vida de tédio. Há países muito evoluídos aqui na Terra ainda, pouca gente ainda na Terra. O índice de suicídio dos adultos é muito forte. E psicólogo lá é milionário. Porque eles entram em depressão rapidinho. Tem tudo, não precisa de nada. A vida está uma vidinha tão pacata. Que vida é essa? Precisamos de estímulo, conversar, trocar, olhar. Se eu tivesse aí, eu dava um beijo, um abraço em vocês. Olha, eu estimulo, mas eu não posso, eu tenho que fazer conforme a adaptação da live aqui nesse momento. Transforme a sua vida naquilo que Jesus recomendou. Tantas parábolas, tantos ensinamentos, não dá para falar tudo, só alguns. Então, aprendendo com Jesus, para a gente encerrar, é justamente quando você transforma o seu ser. Lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo fala isso. A reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima e a transformação moral ao qual a pessoa está se tratando. Transformar a moral, do latim quer dizer costume, transformar o que você está acostumado. Você está fazendo coisas, está indo bem, está tudo certo? Continua, por que você vai mudar? Não está dando certo, está dando errado? Pare, põe um pezinho para trás, coça a cabecinha e fala, o que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Mostra o caminho para mim. Aí os benfeitores mostram alguma coisa para você. Ou você mesmo saca, tem um insight disso. Aí sim, quantas vezes eu estava errando e continuava errando e eu percebi, nossa, não está dando certo, sou eu que estou errando, mas eu achava que eram os outros. Não, comecei a perceber que os erros estavam partindo de mim. É preciso que a gente enxergue, meus queridos amigos, que a gente precisa entender, né? Não aceitar de graça, entender que tudo nessa vida faz parte da nossa vida, do contexto da nossa evolução. Quando você começar a descobrir isso, então vamos
estudar mais o que Jesus fala, a ferramenta maravilhosa que a doutrina espírita vem trazer, para que a gente possa melhorar o nosso ser. A nossa live está terminando e eu peço para vocês entrarem no meu canal Amor e Consciência, quem não entrou ainda, e se inscrevam. Dá um likezinho lá, veja os vídeos. Hoje eu postei mais um. Toda semana, sexta e segunda-feira, eu posto um vídeo. Ou uma live ou um videozinho curtinho de 5, 6 minutinhos, falando de algum tema, tá? Dá uma pesquisada lá e veja lá e fala para os seus amigos, tá? Tá bom, queridos? Um beijo no coração. Até o próximo, a próxima live. Agora vamos acalmar o nosso gênio, vamos fazer a nossa prece final, para que a gente possa dormir sossegado, tranquilo, bacana, né? E perceber como nós estamos vivendo. A live é uma pincelada assim, bem rapidinha, coisa de 40, 50, até me estendi, já deu praticamente quase uma hora, mas me entusiasmei, que gostoso, mas foi legal, muito bom. Vamos fechar os nossos olhos, mais um pouquinho, só mais um minutinho, só um minutinho. E agradecer a Deus pela grande oportunidade de estarmos todos reunidos, como eu disse no começo, vocês aí e eu aqui, reunidos em espírito e verdade, para que a gente possa desenvolver o nosso amor. Esse amor crístico, o amor do Cristo interior. É aquele que faz com que você acredite mais e mais em você e em Deus. E no dia seguinte você vai executar, vai fazer, vai realizar. Todos nós precisamos disso. Precisamos de estímulos. Mas depois fazer, realizar, executar, não só ser teórico, mas também um praticante. E com isso, eu vou melhorando o meu ser e vibrando para que as pessoas no mundo tenham mais amor, mais tranquilidade, mais flexibilidade, que o orbe terrestre seja mais positivo do que negativo. Como é bom a gente falar de amor, de Deus, de Jesus, porque isso faz com que o nosso espírito eleve o nosso sentimento. Tá certo? Paz e luz ao teu coração. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, queridos. Até a próxima, Karina, João. Obrigado, queridos. Um beijo.